Olá! Hoje eu abro o programa falando sobre um assunto interessante, sobre ouvir a voz do Espírito Santo. Como discernir a voz do Espírito Santo? Existe um texto em Atos que aparentemente, quando a gente lê, ele mostra uma suposta controvérsia. É com relação à ida de Paulo a Jerusalém. Quando a gente lê no capítulo 20, os versos 22 e 23, dá a entender de que Paulo foi a Jerusalém através da inspiração do Espírito Santo. Aí só que lá no capítulo 21, os apóstolos começam, com a sensibilidade do Espírito Santo, dizer para Paulo que ele não deveria ir. Agora, como que a gente consegue discernir a voz do Espírito Santo? O Espírito Santo falou para Paulo para ele ir para Jerusalém. O Espírito Santo inspirou os apóstolos a dizer a ele que ele não fosse para Jerusalém. Como que a gente consegue discernir ao certo a voz do Espírito? Essa e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade e você é quem faz o nosso programa acontecer. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você fazer o programa acontecer de fato, mandando as suas perguntas, os seus questionamentos. E a partir de agora, já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada pelo nosso país aí. Onde quer que você esteja, sinta-se abraçado pela equipe do Na Mira da Verdade. E muito obrigado por estar aí, tá bom? Bom, você já sabe, esse é um programa de perguntas e respostas bíblicas que são respondidas baseando-se na Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Mas quem está na mira para responder baseando-se na Bíblia é ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Animado? Tudo bem, animado, como sempre, para estudarmos a Bíblia com os nossos amigos. E obrigado a você, amigo telespectador e ouvinte, porque sempre nos dá a sua confiança. Para nós é uma honra sabermos que, apesar de falhos, limitados, pecadores, temos a sua confiança para estudarmos a Bíblia com você. E que Deus recompense você por essa confiança que você deposita no nosso programa e também na TV Novo Tempo. Muito bem, professor. Eu quero mandar um abraço hoje especial para uma pessoa que tem conhecido a Palavra de Deus, tem se dedicado em estudar e aprender mais, é a Michele Campelo. Michele, obrigado pela sua participação no nosso Facebook. Ela é uma artista de circo e, em virtude de conhecer a Palavra de Deus, começar a conhecer a Palavra de Deus, o Espírito Santo tem colocado nela o desejo de tomar algumas decisões e ela tomou a decisão de guardar o sábado e, por isso, infelizmente, ela não teve como dar continuidade na sua profissão. O seu marido, o seu esposo, os seus filhos, eu acho também, fazem parte de um circo tal, e ela tem acompanhado o nosso programa, gosta muito do programa, e eu queria mandar um abraço carinhoso a você. Muito obrigado por você acompanhar a nossa programação e obrigado também pela sua participação aqui com a gente, tá bom? Que Deus lhe abençoe ricamente. Professor Leandro Quadros, a gente abriu hoje o programa com essa questão de compreender a voz do Espírito Santo. Eu sei que isso não é fácil. A gente tem que ter uma comunhão com Deus para que a gente possa discernir a voz do Espírito Santo. Agora, tem um relato no livro de Atos que aparentemente é controverso, porque na ida de Paulo a Jerusalém, o texto bíblico diz lá no capítulo 20, verso 22, dizendo assim: agora eu vou para Jerusalém obedecendo ao Espírito Santo. Paulo dizendo aqui. E depois, quando a gente vai no próximo capítulo, no 21, a partir do verso 4, dá a entender ali que os apóstolos começam a dizer para Paulo que ele não era para ir. Diz assim no verso 4, naquela cidade encontramos alguns cristãos e ficamos com eles uma semana. Então, avisados pelo Espírito Santo, eles disseram a Paulo que não fossem para Jerusalém. Então, os apóstolos tinham ido a Jerusalém, ficado com o pessoal lá e depois sentiram desejo, através do Espírito, para avisar para Paulo para que ele não fosse para Jerusalém. Como que a gente entende a questão
do Espírito Santo na vida do ser humano. Ele trabalha de diversas formas. Como que a gente vê esse texto aparentemente controverso? O Espírito Santo manda, mas o Espírito Santo também inspira para dizer que não vá. O que é isso? Vamos lá, amigo Tito. Primeiramente, vamos tentar entender essa aparente controvérsia e vamos entrar nessa questão que você perguntou sobre a forma de entendermos, discernirmos a voz do Espírito Santo quando ele fala conosco. Esse é um assunto muito importante, porque muitas vezes nós cristãos temos a tendência de pensar que simplesmente ouvimos a voz do Espírito Santo através daquilo que nós sentimos. Isso não é bem assim. Lógico, Deus pode usar a nossa consciência, óbvio, Deus fala com a nossa consciência, porém, nós não devemos confiar cegamente nos nossos sentimentos, porque como diz Jeremias 17:9, o coração humano é enganoso e desesperadamente corrupto. Então isso significa que nós devemos ouvir a voz do Espírito, não tendo como base simplesmente ou somente os nossos sentimentos, mas especialmente a revelação escrita. Então nós vamos ver sobre isso agora e também veremos essa aparente contradição aqui. Bom, aqui em Atos 20, 22 e 23, Paulo diz que ele foi impulsionado pelo Espírito Santo a ir até Jerusalém. E depois em Atos 21:4 diz que os discípulos, movidos pelo Espírito, disseram para ele não ir. Curioso é que aparentemente parece uma contradição, mas na verdade, na essência, não é, pelo seguinte: o Espírito Santo havia realmente impelido Paulo a ir a Jerusalém, mas também diz aqui no verso 23 de Atos 20, que o Espírito Santo de cidade em cidade assegura que esperam cadeias e tribulações para Paulo. Então o Espírito Santo havia impulsionado Paulo a ir a Jerusalém, mas também estava avisando que ele teria dificuldades. E em Atos 21:4, quando o Espírito impele cristãos a se expressarem daquela forma, o Espírito Santo não estava impelindo aqueles cristãos a levarem Paulo a desobedecer ao Espírito, né? Mas o Espírito Santo, na verdade, ele motivou aqueles cristãos a expressarem seus anseios e preocupações para com o apóstolo Paulo. Então o Espírito não incentivou-os a desobedecerem ao que ele havia dito para Paulo, mas o Espírito incentivou-os a terem preocupação, anseio pelo apóstolo. E o que isso nos mostra? Que até mesmo os bons anseios é o Espírito Santo quem inspira em nós. E aqui nós já temos uma dica. O Espírito pode comunicar-se a nós por meio de bons anseios das pessoas, quando as pessoas almejam coisas boas para a nossa vida. Deus pode estar dando recados, mensagens, inclusive de conforto para nós. Esse é um texto muito revelador a respeito desse assunto. E um outro detalhe importante, que eu havia mencionado no início da resposta, mesmo que o Espírito Santo comunique-se conosco por meio da nossa consciência e sintamos, muitas vezes, qual decisão devemos tomar, como eu falei a princípio, pelo fato de o nosso coração ser enganoso, pelo fato de a nossa natureza ser corrompida, como diz Jeremias 17:9, não devemos confiar cegamente. Então, o que devemos fazer para termos a certeza de que é realmente o Espírito Santo quem está se comunicando conosco? Temos que ir para a revelação escrita. Eu vou ler para você aqui um texto que é muito importante e que precisa nos motivar, meu amigo, a não colocarmos os nossos sentimentos acima da Bíblia, né? Isaías 8, 19 e 20. Quando vos disserem, deixa eu ler numa versão mais, eu vou ler aqui na NVI, que eu gosto, esse texto é mais coloquial na NVI. Isaías 8, 19 e 20. Quando disserem a vocês, procurem um médium ou alguém que consulte os espíritos e murmure encantamentos, pois todos recorrem a seus deuses e aos mortos em favor dos vivos, respondam, à lei e aos mandamentos. Se eles não falarem conforme esta palavra,
vocês jamais verão a luz. Esse texto está nos incentivando a avaliarmos tudo pela Bíblia. A lei e os mandamentos, ou seja, a lei e ao testemunho, a toda a revelação escrita de Deus. Se você vai para Atos 17:11, você vê que o apóstolo Paulo elogia aos crentes da cidade de Bereia exatamente porque eles conferiam se tudo aquilo que estava sendo dito por Paulo e Silas estava em harmonia com a Bíblia ou não. O que isso nos mostra? O Espírito Santo nunca vai gerar em você um sentimento que contradiga a Bíblia. Isso aqui é importante. Digamos que você leu no texto bíblico, em 2 Coríntios 6,14 e Deuteronômio 7, versos 13 e 4, que você não deve meter-se em julgo desigual, ou seja, não deve casar-se com uma pessoa que não tem a mesma fé que você e também não fazer sociedade com um ímpio, diríamos assim, que não teme a Deus. E aí você pensa, e agora, será que o Espírito está me dizendo para fazer o contrário? Você não pode pensar assim, por quê? Nunca o Espírito Santo vai fazer você sentir algo contrário ao que está revelado na Bíblia. Então, resumindo, o Espírito Santo fala-nos por meio da consciência? Fala. Usa pessoas, inclusive ele impressiona pessoas a nos dizerem coisas boas, a expressarem anseios ao nosso favor? Ele o faz. Mas sempre a melhor forma de sabermos se é o Espírito Santo quem nos fala ou não é compararmos tudo aquilo que nos é dito ou que recebemos de impressão na mente, compararmos com a Bíblia. Se estiver de acordo com a Bíblia, maravilhoso, pode ir em frente porque você será abençoado. Se não estiver de acordo com a Bíblia, creia mais na Bíblia do que nos seus sentimentos. Os nossos sentimentos podem ser distorcidos pelo nosso estado de espírito, pelas circunstâncias externas, pelos nossos conflitos internos, por influências de Satanás. Agora, a Bíblia, Satanás mesmo distorcendo, ele não pode mudar as palavras dela. Então, é muito mais confiável nós buscarmos sempre a resposta na palavra de Deus, porque aí nós estaremos realmente seguros.